Graça e paz, irmãos aqui presentes, os que estão em casa também acompanhando. Vamos abrir a palavra de Deus em Lucas 9, 23 a 27. Seguindo esse tema sobre discípulo, hoje nós vamos meditar um pouco sobre oração. Como um discípulo ora? Esse é o tema que eu proponho. Como um discípulo ora? A partir desse texto, a gente vai tirando algumas lições. Orando numa perspectiva de discípulo, melhor dizendo. Antes da leitura do texto, deixe-me abrir aqui. Lucas 9, 23 a 27. O discípulo de Jesus deve levar a sua cruz. Tem esse contexto também. Então, queria só que a gente imaginasse, antes mesmo da leitura, lembrássemos, usando a imaginação, de o que é um discípulo na Bíblia. É um aprendiz, discípulo de Cristo, é aquele que imita Cristo, é alguém que sabe que Deus é Senhor, é alguém que não vive para si próprio, é aquele que imita Jesus. Nesse caso, oração, estamos falando, orando numa perspectiva de discípulo, quem é o modelo do discípulo? É o próprio Cristo. A forma que Cristo orou, o discípulo também deve orar. Então, Jesus orou em vários momentos da sua vida, do seu ministério, ao escolher os apóstolos, nos dias mais difíceis na vida de Jesus, cansado, Jesus estava orando, as dificuldades do dia a dia, Jesus orava. Ao ir para a cruz, ele foi em oração. Então, é o exemplo do discípulo, é o exemplo nosso, é Jesus. Então, vamos ler esse texto com essa perspectiva. Vamos ler juntos, como sempre, como às vezes fazemos. Eu lerei os versos ímpares e peço que os irmãos juntos leiam os versos pares. Dizia a todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro se vier a perder ou a causar dano a si mesmo. Verdadeiramente vos digo, alguns há dos que aqui se encontram que de maneira nenhuma passarão pela morte até que vejam o reino de Deus. Oremos mais uma vez. Senhor, ensina-nos a orar como discípulos, ensina-nos a orar como Jesus orou. Esse é o nosso modelo, nosso mestre. Nós temos um Senhor, nós temos um dono, nós sabemos que não vivemos para nós mesmos. E assim queremos orar nessa perspectiva de humildade, de submissão e de conhecimento de Deus. Oramos que a Tua palavra nos ajude na oração também. Em nome de Jesus, amém. Então, vamos tirar algumas lições aqui. O verso 23, que acabou de ser lido, ele traz várias lições e eu quero destacar. A si mesmo se negue dia a dia e também tome a sua cruz. Se nós olharmos esse ensino de Jesus, uma perspectiva de oração, como é diferente quando a gente vai orar nessa perspectiva, negando-se a si mesmo. Como é importante um discípulo já orar, começando com humildade, lembrando que não tem direito algum, lembrando que é um servo, lembrando que Cristo será glorificado. É muito diferente uma oração assim. Um discípulo orando, negue-se a si mesmo. Todo dia. É esse modelo que Jesus ensinou para a multidão. Ele disse à multidão, disse a todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Esse tomar a cruz também, né? É se humilhar,
aceitar os sofrimentos que a fé cristã nos permite viver, é aceitar as limitações, é saber que nós estamos nesse mundo peregrinando como discípulos. Isso, imagine você orar já pensando nisso, já lembrando: Senhor, sou apenas um discípulo, o céu ainda não é aqui, Cristo está comigo. Antes de pedir qualquer coisa, eu nego a mim mesmo, eu nego a minha vontade. Sonda-me, Senhor, se esse pedido que eu estou fazendo é egoísta, eu estou pensando em mim mesmo, ou eu quero negar a minha vontade, Senhor. Como muda os nossos pedidos quando a gente começa a olhar nessa perspectiva? O verso 24, eu destaco: quem quiser salvar a sua vida, pois quem quiser salvar a vida, perdê-la-á. Pois quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Se aplicarmos isso à oração, esse ensino de Jesus, nós não oramos para salvar a nossa vida, no sentido de fazer o que eu quero mais uma vez. Nós não é algo que seja só centrado em nós mesmos. É o que parece aqui, né, que Jesus está querendo dizer isso, que nós não podemos ser egoístas, nem centrados em nós mesmos, em nada na vida, nem tampouco na oração. O mundo não gira em nossa vontade, é Deus. O discípulo sabe disso. Então não oramos por nós, é do meu jeito, é como eu quero, é a minha vida, é como se a impressão que dá é que algumas pessoas têm Jesus, Ele é meu Salvador e Ele vai realizar todos os meus desejos. Isso não é um discípulo. É bem egoísta, né? É Jesus como... Não é um Senhor que a gente se dobra, que a gente se rende, mas é aquele que vai me abençoar. E Ele vai fazer todos os meus desejos. Não é assim. Nós não oramos nesse sentido, de egoisticamente querer que só seja do nosso jeito e da nossa vontade. Isso é muito infantil e é até pecaminoso. No verso 25, que adianta, que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro se vier a perder-se ou a causar dano a si mesmo? Que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a salvação? Que adianta? E causar dano a si mesmo, trazendo para a oração: que adiantaria se Jesus respondesse sim a tudo quanto pedíssemos e perdêssemos a vida, e perdêssemos a salvação? Não adiantaria. Imagine se Jesus desse sim a tudo, a todo do jeito que a gente quer. Claro que a Bíblia diz que em Cristo nós temos o sim e o amém, mas não para a nossa vontade. O sim e o amém diante da soberania, da vontade dEle, da santidade dEle. Mas imagine se fosse assim: tudo que eu peço, Jesus vai me dar sim. Era uma tragédia. O discípulo não vive nessa perspectiva. Que adianta ter todas as orações respondidas do nosso jeito e, por fim, não ter a vida eterna? Verso 26, porque qualquer que de mim, das minhas palavras, se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória e na glória e na do Pai e a dos santos anjos. Acredito que esse versículo nos dá o entendimento que nossa oração deve ter uma perspectiva eterna, pensando na volta de Cristo, pensando na vida eterna. Será que cada oração que a gente faz, a gente só está pensando no dia de hoje, ou a gente entende que Deus responderá numa perspectiva eterna? Ele fará o bem daqueles, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Ele vai responder na perspectiva eterna. Deus olha para nós na vida inteira, o resultado será eterno. Que adianta só a gente receber um sim agora, e se não fosse dessa forma? Mas, na verdade, Deus responde numa perspectiva eterna. Por isso que às vezes Ele dá não, por isso que às vezes Ele dá espere, que Ele quer crescimento, Ele quer nos abençoar,
mais do que nós estamos pedindo, infinitamente mais. Não só no hoje, não só na forma humana que a gente está vendo, mas Ele está vendo da forma completa. E o discípulo entende isso. E a gente pede com fé, acreditando que Deus vai fazer numa perspectiva eterna. Isso a gente deve se satisfazer. Poxa, Deus está respondendo da forma dele, não no aqui e agora somente, mas Ele sabe o que está fazendo para a glória dele. Ele está me transformando à imagem do seu Filho Jesus. E o discípulo confia nisso. Verso 27. Verdadeiramente vos digo, alguns há dos que aqui se encontram, que de maneira nenhuma passarão pela morte até que vejam o reino de Deus. Né? Jesus fala isso para uma grande multidão e a gente fica a se perguntar o que é que ele estava dizendo. Será que ele estava dizendo que muitos ali não morreriam até a segunda vinda de Cristo? Certamente que não. Alguns autores acreditam que Jesus estava dizendo: alguns dos que estão aqui nessa multidão não morrerão antes de ver a transfiguração, ou então não morrerão antes de ver Pentecostes, talvez não morrerão antes de ver a crucificação, a ressurreição dos mortos, o reino de Deus. E assim o Senhor cumpriu. Pentecostes veio, ele foi à cruz. E o reino de Deus estava ali em Cristo Jesus, é chegado o reino de Deus. Nós desfrutamos desse reino e desfrutaremos em plenitude na segunda volta de Cristo. Eu quero citar alguns outros comentários e outros textos também para a gente complementar essa ideia. A ideia que eu estou falando, o tema é orando numa perspectiva de discípulo. Então eu vou citar outros textos dentro dessa mesma perspectiva. O capítulo 9, versos 23 a 25, ele também fala tomar a cruz. Cada discípulo deve tomar a cruz. Ao orar, nós devemos primeiramente tomar a cruz. Tomar a cruz significa renunciar às ambições egoístas, implicando na morte de um estilo de vida. Se antes de orar a gente pensar, esse meu desejo é egoísta, tem algo egoísta nesse meu desejo, Senhor, eu renuncio, eu tomo a cruz de Cristo. Significa, Senhor, no meu estilo de vida, algo que te desagrada, eu renuncio, Senhor. Antes mesmo de te pedir algo, eu renuncio meu estilo de vida. Eu quero viver como um discípulo. Verso 27. Como já disse, vou repetir. O significado sobre essa frase inclui a transfiguração de Jesus, o Pentecostes, a expansão do Evangelho, a destruição de Jerusalém ou a segunda vinda de Cristo. Outros textos, dentro desse contexto maior, João 19, 17, tomaram eles, pois, a Jesus, e ele próprio, carregando a sua cruz, saiu para o lugar chamado Calvário, Gólgota em hebraico. Eu li esse versículo para chamar a atenção, que o próprio Jesus, ele tomou a sua cruz e foi para o Gólgota. Isso é impressionante, irmãos. O Filho de Deus veio nos salvar e ele não fugiu da cruz, ele toma a cruz, já cansado, depois de uma noite de julgamento, soldados zombando nele, ferindo ele, exausto. Né? Teve um momento que Jesus não consegue nem levar a cruz, colocam para um outro homem levar, mas ele verdadeiramente tomou sobre si, ele foi obediente, ele pega a cruz e vai até o Calvário. E às vezes a gente quer fugir da nossa cruz. Mas nós somos discípulos. Quem é o nosso modelo? É Cristo. Se ele tomou a cruz, ele não fugiu da cruz, nós não devemos fugir também. Ele foi, ele abraçou, ele se entregou. Esse é o nosso modelo. Um outro texto, Lucas 14, 25 a 33, que já foi lido nessa noite também, diz que nós devemos amar mais a Deus, mais a Cristo,
do que pai, mãe, mulher, filhos, irmãos, irmãs, ainda a própria vida. Quem não fizer assim não pode ser meu discípulo. E na hora da oração, nós devemos pensar nisso também. Senhor, esse meu pedido mostra que eu amo mais a Ti do que a mim mesmo? Será que eu renunciei à própria vida? Ó Pai, antes de Te pedir qualquer coisa, minha vida é Tua. Eu renuncio à minha vida antes de fazer qualquer pedido, Senhor. Se eu amo algo mais do que a Ti, Senhor, eu renuncio também. Quem dera antes de cada oração a gente fizesse isso. Eu renuncio, Senhor, a mim mesmo, eu renuncio minha vontade. Se eu amo mais alguma coisa nesse mundo do que a Ti, eu renuncio também, Senhor. Qualquer que não levar a sua cruz, não vier após Cristo, não pode ser meu discípulo. E aqui fica essa pergunta: será que nós temos levado a nossa cruz? Quem não tomar a sua cruz, quem não levar a sua cruz, não pode ser discípulo de Cristo. Qualquer que não renunciar tudo que tem, não pode ser meu discípulo. É muito forte, né? Renunciar tudo quanto tem e também a própria vida. Será que nós renunciamos tudo que temos? Domingo à noite eu falei na pregação, eu preguei em Hebreus 12, e os irmãos hebreus, eles passaram por isso. Alguns deles perderam seus bens, alguns deles visitavam os encarcerados, e a Bíblia diz que eles tiveram alegria nesse momento, porque eles tinham algo superior. Eles sabiam que eram peregrinos, eles sabiam que tinha algo maior esperando por eles. Por isso que eles passaram aquele momento tão difícil de perder bens, e alguns eram até presos, mas eles suportaram com alegria. E fica essa pergunta para nós também, né? Será que nós amamos mais a Deus ou as coisas? Quem não renuncia tudo quanto tem não pode ser meu discípulo. Há um texto ainda em Hebreus 11, 23 a 25, quando Moisés é citado. Moisés, já nascido, foi escondido 3 meses por seus pais, porque viram que era um menino formoso e não temeram o mandamento do rei. Pela fé, sendo já grande, Moisés recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado. Aqui nós temos esse exemplo de um homem de fé. Em outras palavras, significa que Moisés abraçou o sofrimento. E é isso que um discípulo faz. Por causa de Cristo, nós muitas vezes abraçamos o sofrimento, é tomar a cruz. Moisés fez isso. Ele preferiu sofrer com o povo de Deus do que o gozo temporário, por pouco tempo, do pecado. É isso, irmãos. Quando a gente começa a orar, depois de pensar em tudo isso, como é diferente nossa oração. Depois que a gente dá uma olhada em tudo isso, a gente, meu Deus, como às vezes eu só oro de forma egoísta. Senhor, como eu só estou pensando em coisas materiais. Senhor, como minhas orações são focadas somente em mim mesmo. Senhor, como minhas orações só são focadas nas coisas que eu quero, que eu sonho, que Jesus vai cumprir todos os meus sonhos. Meu Deus, a gente se envergonha, né, diante desses irmãos que viveram, que deram a vida, que renunciaram tudo que tinha. Claro que isso não significa que nós não podemos ter bens, mas precisamos renunciá-los, mesmo que tenhamos. Mesmo que tenhamos, não é proibido ter, mas nós não podemos amá-los mais do que amamos o nosso Mestre. Vamos fazer mais uma oração? Senhor, a Tua palavra é tão doce, tão impactante. Muitas vezes nós somos provados, Senhor. Ensina-nos a orar. Nós queremos orar como discípulos, submissos. Nosso exemplo é Jesus. Nós queremos renunciar à própria vida. Nós não queremos fugir da cruz, mas nós queremos abraçar a cruz antes de qualquer oração. E assim nós faremos os pedidos corretos. Assim
o Senhor trabalhará em nós numa perspectiva eterna. Eterna, Senhor. O teu sim é eterno, a tua vontade é eterna. Isso é melhor do que qualquer gozo transitório desta vida ou do pecado. Ajuda-nos a orar, Senhor, nessa perspectiva eterna de discípulo. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos,